Arquivos do SQL Server. Qual que é a ideia desse workshop? A gente vai passar diversos assuntos teóricos e depois vai trabalhar na máquina. Então eu vou passando aqui e a gente vai recuperar todas essas informações. Arquivos do SQL Server. A gente tem 3. Lembra que a gente tinha aqueles quadros lá? Tinha os 3 que estavam aqui. Aqueles 3 são um arquivo MDF. MDF, ele é Master Data File. Ou seja, ele é o primeiro arquivo de banco de dados mesmo. Então, quando você cria um banco de dados, você cria um arquivo MDF. E lá onde vão ser armazenadas os dados e as informações de usuário, informações de view, informações relativas àquele banco de dados. Então, todas as metadados em relação àquele banco de dados vai ficar dentro do MDF e os próprios dados. Então, dados do usuário, se a gente fizer algum insert, fizer algum update, ele vai ficar aqui dentro. O SQL Server, ele implementa, a gente vai falar na terceira parte desse workshop, ele implementa um arquivo de log para algumas propriedades ACID, que a gente vai falar também, para que elas se mantenham dentro do banco de dados. Então, a gente tem um arquivo de log. Como que acontece a escrita nesse arquivo de log? A gente sempre tem... aqui. Então, a gente tem... pode entrar. Então, nós temos o seguinte. A gente tem o arquivo MDF, que ele é sempre simbolizado por um banco de dados, ele não está muito bacana aqui. E a gente tem o arquivo de log, que é um arquivo contínuo. E a gente tem, então, o nosso SQL Server gerenciando esses arquivos. Toda alteração que o usuário fizer, o usuário pediu para fazer uma alteração no banco, seja inserir um dado, seja atualizar um dado, seja remover um dado, o SQL Server vai primeiro escrever isso aí no log, ele primeiro escreve essa atualização, essa transação no log, para depois ser executada dentro do MDF. Por quê? A gente consegue garantir que uma vez que está escrito no log, mesmo que acabei de escrever no log, pum, SQL Server deu problema. A máquina caiu, enfim, caiu energia, piscou energia e a máquina já está voltando. O SQL vai ler o log e ver o que já foi aplicado no banco ou não. Qual que é o versionamento, qual que é o checkpoint que já foi aplicado. Então, digamos que a gente vai escrevendo dentro do log e aqui a máquina deu problema. Se precisar voltar alguma transação que não foi completada, o SQL Server tem esse registro dentro do log. Então, o log é mais ou menos uma ficha que ele vai preenchendo. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E existe um processo também dentro do SQL Server que vai pegar essas informações e escrever aqui. Então, são 2 processos. Um de escrita e um de leitura e escrita dentro do banco de dados. E aí, assim, o SQL Server consegue garantir que se eu recebi uma informação do usuário, e eu falei, usuário, isso aí está escrito no banco de dados, eu consigo garantir que ele realmente está no banco de dados. Se der qualquer problema no servidor, eu tenho um arquivo de log para me orientar. Ele é um arquivo de orientação. A gente consegue ter por tempo, está escrito dentro do log por tempo, o que deve ser executado, o que foi executado e o que tem para ser executado dentro do banco de dados. Aqui no banco são informações só. Ele tem lá a linha, mas não necessariamente eu sei quando que essa linha foi atualizada, quando essa linha foi removida, enfim. Então, aqui dentro do log eu tenho um arquivo temporal, eu consigo fazer essa análise. Tranquilo por enquanto? Bacana. Então, o LDF, ele significa Log Data File. E a gente tem um terceiro arquivo que é opcional, e esse arquivo ele chama de NDF. O NDF vai ajudar o MDF a armazenar esses dados. O que muitos administradores fazem? Eles criam o MDF, eles criam um banco de dados, criam um NDF também, porque isso aqui é opcional, então você tem que criar manualmente, e eles travam o tamanho desse cara. Travando o tamanho desse cara, eles não conseguem, o SQL Server não consegue escrever no MDF. Ele começa a escrever no NDF. Por quê? Aqui estão aquelas informações de qual que é o apontamento dos outros arquivos, tem informação de usuário, tem muitas informações do próprio banco de dados. Informações dos metadados estão ali armazenados. Então, quando a gente começa a escrever informação aqui de dado, pode ser que a gente tenha algum problema de página corrompida, enfim. Então, eles preferem não escrever nenhum dado aqui e escrever aqui. Esse arquivo é bacana porque é o seguinte, se eu tiver um arquivo NDF, eu posso ter N arquivos NDF. Se eu tiver um arquivo NDF dentro de cada disco, eu consigo, então, fazer um acesso paralelo e eu consigo ter maior throughput de informação. Então, se cada um desses arquivos estiver, de novo, em um disco diferente, eu consigo ter o buffer que eu consigo, de tanto emissão quanto recebimento de informação, ele é mais rápido. Então, para isso que a gente tem o NDF.
Trabalhei com um cliente que ele estava com por volta de 1.000 arquivos NDF, eles estavam com planejamento de dobrar isso aí. Era um banco enorme, porque também a gente tem NDF. Imagina que você tem um banco de dados de, sei lá, 13 terabytes. Imagina você fazendo um backup desse banco e um restore desse banco. Fazer um backup de um banco de dados desse tamanho não tem noção. É muito tempo. E, enfim, é praticamente impossível. Uhum. Sim. O SQL sabe onde é que está. Ele vai saber onde está. Ele tem uma tabela chamada hash table, que isso é, inclusive, um tipo de dado do SQL. Ele consegue identificar em qual página... Isso é mais profundo do que isso. O SQL Server ele trabalha com páginas. Então, digamos que isso aqui é um arquivo do banco de dados. Essas páginas ela tem 8 KB de informação. E dentro da página, a gente sabe qual dado que está escrito lá dentro. Porque existe um hash. Esse hash corresponde à tabela, corresponde àquela informação. Então, é que ele sabe onde está. Então, ele consegue recuperar esses dados. Uhum. Então, você só ganha, né, na verdade. Porque você está acessando diversos discos. E aí... Sim, ele faz isso. Não, ele tem essa própria... você não precisa ter essa preocupação, é que tá. Ele serve para isso mesmo. Ele é inteligente o suficiente para... Vamos gerenciar. São dois índices, né? Tem um índice da tabela mesmo, e tem esse índice interno, que é uma coisa que você nem mexe, inclusive. Você nem consegue ver. Porque ele consegue saber onde é que está esse dado. Na verdade, era por demanda. Porque, se eu não me engano, a gente estava... Eu não lembro a época, mas eu lembro qual que era a necessidade dele. Ele falou assim, Felipe, para o Natal, eu preciso ter mais de 2.000 arquivos, para a gente ter maior velocidade no acesso. Isso tudo numa máquina só. O disco estava acessando, ele estava fora. Ele estava via SCSI, ele estava acessando um storage. Então, um storage, ele tinha esses arquivos todos distribuídos. Então, a máquina mesmo, ela não tinha tudo isso de potência. Ele estava acessando um storage, e esse storage tinha diversos HDs lá dentro, e ele estava acessando aquilo lá. Então, NDF é bom. E a única explicação que eu consegui chegar para esse nome é de, se funcionar aqui, é de secondary data file, porque não faz muito sentido. Não tem esse N em lugar nenhum. É um arquivo secundário. É um arquivo que não é necessário, não é obrigatório, e a gente tem esse acesso dele. Então, se vocês estiverem administrando, é bacana ter isso. Pode chegar no nível desse cara, de chegar a 2.000 arquivos e até mais. E ele falou, Felipe, é daqui para frente, sabe? Ao infinito e além. É isso que ele estava procurando. Era um cliente enorme e eles precisavam disso porque eles iam receber muita informação agora no Natal de 2 anos atrás. Então, sim. Ele trabalha da mesma forma que a MD. Sim. Você consegue especificar um tamanho máximo, um tamanho padrão, que é um número absurdo. E é importante você ter falado disso por conta do tempo de crescimento. Então, ele cresce 10%, ou ele cresce 50 mega. Você consegue falar isso. Então, 10% com o tempo, esse 10% vai aumentando. Agora, se você quiser sempre aumentar 50 mega, 50 mega, 50 mega, você consegue também. Isso é importante para fragmentação de arquivo, enfim, tem várias preocupações em relação a isso. Beleza?